A segunda carta de Pedro, capítulos 3, 5 a 7, diz o seguinte: Estes ignoram voluntariamente que no tempo antigo foram feitos pela palavra de Deus os céus e também a terra, que provém da água e pela água subsiste, pela qual o mundo de então pereceu afogado em água, pois os céus e a terra, que agora existem, estão reservados pela mesma palavra para o fogo do dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Existe uma história fictícia, claro, de um garoto que queria consertar o mundo. E para esse garoto, tudo estava errado. Tudo estava fora do lugar. Ele questionava, por exemplo, por que uma árvore tão grande como uma jabuticabeira dá frutas tão pequenas. E a melancia, uma fruta tão grande, ela nasce numa planta rasteira. E ele falava, mas lógico seria que a fruta grande como a melancia desse numa árvore. E a jabuticaba podia dar numa planta rasteira, porque é uma fruta pequena e mais leve. E esse garoto deita embaixo de uma jabuticabeira para dormir um pouco. E ele começa a dormir profundamente, quando de repente lhe cai algumas jabuticabas em cima da cabeça. Ele acorda assustado e se põe a pensar: se o mundo fosse do jeito que eu queria, eu seria a primeira vítima. Já imaginou se uma melancia caísse na minha cabeça enquanto eu estou dormindo? Pois é. A história desse garoto mostra um pouco da natureza humana. O ser humano, ele tem a tendência de ser independente de Deus. Não que ele tenha sido criado para isso, mas é que uma coisa chamada pecado que habita o coração humano, que faz parte da natureza humana, conduz o homem a isso. Naturalmente, o homem tende a ser independente de Deus. E sendo independente de Deus, ele mesmo quer consertar o mundo. Isso se dá devido a uma insatisfação com a realidade, que é dura e cruel. A vida é dura, é desafiante, não é fácil. E a gente sempre quer facilitar as coisas. É claro que às vezes dá para fazer isso, mas nem sempre. E uma coisa eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo: o homem não pode salvar o mundo. O homem não pode salvar nem a si mesmo. Eu não posso salvar a mim mesmo, você não pode salvar a você mesmo. Adão e Eva, eles caíram na conversa da serpente. A Bíblia diz que Eva parou para ouvir a serpente lá no Éden. E a serpente convenceu Eva de que ela poderia ser igual a Deus, se ela comesse simplesmente de uma árvore que Deus proibiu ela comer. E a serpente, o diabo, através da serpente, convence Eva de que não é bem assim. Ela podia comer aquela fruta e ela se tornaria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Não ia mais depender de Deus para viver. E Eva caiu na conversa da serpente e ainda induziu seu esposo, seu marido, Adão, a fazer o mesmo. E aí o homem caiu em pecado e desde então o ser humano vem caindo só em desgraça. Lá no Éden mesmo, houve a primeira tentativa do homem de se auto-redimir. Primeiro o homem sentiu medo, se escondeu. E quando Deus os procura, eles estão vestidos com folhas de figueira. Eles viram que estavam nus e queriam solucionar o problema da culpa pelo pecado, vestindo folhas de figueira. É claro que essas folhas de figueira não surtiram
né, o efeito desejado, não cobriram muito bem a nudez deles. Foi necessário que Deus intervisse, sacrificando um animal, pelo menos um animal, a gente sabe que foi sacrificado ali, talvez pode ter sido mais de um também, mas um animal foi sacrificado para ali tirar a pele e fazer roupas para Adão e Eva. Essas foram as primeiras roupas que o ser humano pôde utilizar, e mostra que o ser humano sozinho não consegue resolver seus problemas. Sejam eles quais forem, você, eu, não podemos resolver os nossos problemas sozinhos. Nós dependemos uns dos outros, nós dependemos, acima de tudo, do nosso Deus, nosso Criador. E essa é a verdade. O ser humano continuou tentando salvar a si mesmo e só foi caindo em desgraça. Outro exemplo foi depois do dilúvio, né, lá na Torre de Babel. Deus deu uma ordem para o homem e falou assim: olha, agora vocês vão se espalhar pela face da terra, vão multiplicar, vão crescer e vão se espalhar. O homem falou: não, nós não vamos nos espalhar. Levantou-se um líder ali, né, e falou: não, a gente não vai se espalhar, a gente vai ficar aqui e a gente vai construir uma torre que atinja até os céus. E aqui nós vamos ficar. Claramente desobedecendo a ordem de Deus, tentando mais uma vez o homem salvar a si mesmo e se colocar como Deus, como solucionador dos problemas, causando mais um problema. Deus teve que intervir mais uma vez, confundiu a língua deles ali, para que eles pudessem obedecer a ordem que foi dada por Deus, de se espalharem, de se dispersarem pela terra. Deus teve que forçar isso através de uma confusão de línguas, né? Daí que se originaram os idiomas, né, que nós temos hoje. Então, o ser humano, toda vez que ele tenta consertar alguma coisa, parece que ele complica mais ainda a situação, né? O ser humano, quando está no controle de todas as coisas, das coisas, né, ele se perde. É preciso colocar esse controle nas mãos de Deus. Toda vez que o homem tentou estar no controle da vida, da história, as coisas desandaram. É perigoso colocar o homem como centro do mundo, como centro das soluções, como centro do governo, porque isso só complica mais ainda as coisas. O iluminismo não trouxe solução para esse mundo, o racionalismo não trouxe solução para esse mundo, o socialismo não trouxe solução para esse mundo, o comunismo não vai trazer solução para esse mundo. O iluminismo, o racionalismo, né, o socialismo, o comunismo, o nazismo, o fascismo, a anarquia, entre tantas outras ideologias por aí, são tentativas do homem de salvar a si mesmo. Todas essas ideologias pregam a salvação do homem pelo homem. O homem pode consertar o mundo, o homem pode salvar a si mesmo, o homem pode fazer a diferença no sentido de que ele que vai transformar o mundo, quando isso não é verdade. Só existe uma solução para esse mundo: é o homem retornar para Deus, voltar a depender de Deus, assumir que ele sozinho não consegue, que ele precisa de Deus e que somente Deus pode dar a solução. Porque, como a gente leu lá em 2 Pedro capítulo 3, dos versos 5 a 7, esse mundo está destinado à destruição, justamente porque o homem tentou ser independente de Deus, tentou ser ele mesmo a solução. E aí, o resultado está aí. Estamos aqui até hoje, né? E só existe uma solução: o homem retornar para Deus.
E essa solução o próprio Deus providenciou, porque a Bíblia fala que não depende de quem corre, não depende de quem busca, mas depende do Senhor usar misericórdia. E é Ele, o Senhor, quem vem trazer a solução para o ser humano. Ele se faz homem, vem para este mundo, nasce como homem, vive como homem, sofre e morre como homem, assumindo sobre si a culpa de toda a humanidade, todos os pecados, tomando sobre si. Ele nos substitui ali na cruz e ali ele garante a nossa vitória, nossa salvação. Não tem outro caminho, não tem outra saída, só Jesus é a solução. O homem jamais conseguirá se salvar sozinho, consertar o mundo ou trazer a solução completa para a sua situação. Um dia haverá um mundo perfeito e justo, mas não produzido pelo desejo humano, pela vontade humana, mas um mundo que o próprio Deus estabeleceu desde os tempos eternos. Um novo céu e uma nova terra serão o lugar onde habitarão aqueles que depositam sua confiança em Deus e acreditam que só nele há a solução. E essa é a verdade. O fato é que o homem não pode salvar nem mesmo a si próprio, que dirá o mundo. A Bíblia nos ensina que não existe salvação fora de Jesus. Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado debaixo do céu entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E em Hebreus 2,3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, havendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que a ouviram. Quem se propõe consertar o mundo com suas próprias forças está se opondo a Deus, está caminhando para uma destruição terrível. Então, nós devemos entender que precisamos viver conforme a vontade de Deus. É Ele que tem a solução para nossa vida, é Ele que tem a solução para o mundo e todas as coisas. Nenhum governo, nenhuma forma de governo vai resolver nossa situação. Podemos mudar de governo, mudar de presidente, podemos estabelecer um modelo diferente de governo do que nós temos. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a República. Eu creio que o ideal seria uma monarquia, mas não creio que seja a solução definitiva, porque onde tem o ser humano existem problemas, corrupções, confusões, e isso aí será até o fim, quando o próprio Deus vier a solucionar. E aí sim ele estabelecerá um reino eterno, onde ele é o soberano, e todos vão se curvar diante dele, adorar a ele e render graças a ele pela eternidade. Não tem outro caminho, não tem outra solução, senão voltarmos a depender de Deus, confiar inteiramente nele e entender que não há nada que nós possamos fazer para livrar esse mundo de destruição a que ele está destinado, conforme a palavra de Deus, porque o pecado traz isso como consequência. E a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a solução. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra forma. Não há salvação para o mundo. Não pela minha força, pela sua força ou pela força de todos os meus.
Somente Deus pode salvar você e o mundo que você vive. Sem Ele, nada é feito. Então, fica essa palavra para sua reflexão, que você entenda que só em Jesus há salvação. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Valeu!